Ache não pode entrar no reino de Yahweh. Sim, seja. Mas irmãos, o tema de hoje, a palavra que nós vamos falar é a respeito da criança, ou a respeito de bebê, a respeito do nascer de novo, a respeito de começar uma outra vida, a respeito de começar uma outra vida, desta vez com Yahweh, e desta vez com Yahweh, por intermédio do seu único filho Yahushua Mashiach. Nascermos de novo, começarmos uma outra vida, desta vez já com quem? Com Yahweh, por intermédio do seu único filho Yahushua Mashiach. Então, estava ali Yahushua, estava ali ensinando, estava ali Yahushua de um lado para outro falando a palavra do Pai, a palavra do reino, a palavra de fortificação, a palavra de transformação. Mas o que acontecia é que estavam ali crianças que vinham. Então, aquelas crianças, os discípulos começaram aqui a os impedir aquelas crianças. Yahushua disse o seguinte: deixe, não os impeçam que essas crianças venham até onde? Até a mim. Porque na verdade eu vos digo, aquele que não se tornar como uma criança, de modo nenhum vai o quê? Vai entrar no reino do Pai. Estamos a ser chamados para nós sermos como quem? Como criança. Porque criança é aquele que vai ter a oportunidade de entrar no reino do Shamaim. Quando ele estava lá, foi chamado com aquele homem, ele disse o seguinte: ele, como é que eu posso fazer para ver o reino do Pai? Estamos a falar uma pessoa idoso, crescido, uma pessoa de grande vigor. Estão a entender, queridos irmãos? Sim, vamos entender nossas cabeças. Bendito seja o teu nome, o Altíssimo, aquele que pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que até tem a autoridade de governar ao reino dos homens. Nada te é impossível, nada te pode impedir. Na sua manifestação até as pedras te ouvem, na sua manifestação até a terra treme, na sua manifestação o sol apaga e desaparece pela que está em ti, Abba. Bendito seja o teu nome para todo sempre, ó Pai. Estamos aqui para aprender de ti a respeito das tuas sagradas escrituras. E ao ensine-nos, Pai, que nós possamos ter um entendimento pleno daquela tua palavra verdadeira, ó Yahweh. Pai, nós somos como uma terra preparada. Queremos com que a tua semente caia no fundo do nosso coração. Que quando essa semente cair, ó Abacadosh, possa produzir 100, 30, do outro lado para lá mais em diante, ó Pai. Pai, não queremos ser como aquela semente que cai na estrada, que é pisoteado. Não queremos ser como aquela semente que cai nos espinhos, que crescem com problema. Não queremos ser como aquela semente que cai sobre a pedra, Pai, que vê o calor e possa o queimar. Pai, nós queremos ser como aquela semente que cai em boa terra, cujo quando cai em boa terra vai produzir muitos frutos para ti, ó Abba. Ensine-nos, Abba, o verdadeiro segredo da tua palavra, da tua escritura. Tudo já colocamos em tua mão, no nome sagrado do teu único filho amado que morreu a nosso favor no madeiro, Yahushua Mashiach. Que assim seja. Sim, seja. Então, a palavra do Pai, ela diz assim: aquele que não vai se assemelhar como uma criança, de modo nenhum ele vai o quê? Vai entrar no reino do Shamaim. Quando Nicodemo ele chama de escolha, eu sou uma pessoa grande, não posso ir lá falar com ele enquanto todos estão me vendo. Procurou um horário específico, disse: chame aquele mestre para vir falar comigo aqui. E o mestre chegando foi dito assim: mestre, o que eu posso fazer para poder o quê? Para poder entrar no reino do quê? Do Shamaim. Estamos a falar, aquele homem já tinha fama, aquele homem já tinha dinheiro, aquele homem já tinha tudo, mas ele estava o quê? Estava a ter necessidade, ele estava a ver que eu um dia o quê? Vou partir para este mundo. Então, o que vai ser de mim? Ele teve que se preocupar. Olha, eu já vi todas essas coisas aqui à minha volta, mas agora estou para o quê? Procurar saber o que vai ser de mim depois do quê? De eu partir. O que eu posso fazer para poder o quê? Entrar no reino do Shamaim. E Yahushua, ouvindo essa palavra, Yahushua diz assim: amados irmãos, você nunca vai poder entrar no reino do Shamaim sem nascer de onde? Nascer das águas. O que é isso, nascer das águas? O que significa isso, nascer das águas? O que, quando nós ouvirmos essa palavra, nascer das águas, está significando o quê? Significa nascer de novo. Nascer de o quê? De novo.
A palavra está a nos falar. É por isso que Yahshua disse, se nós não nos converter, ou nós não nos assemelhar como esta criança, de modo nenhum nós vamos entrar no reino do Pai. Isso está a dizer o quê? Está a dizer que nós devemos nascer de novo. Nascer de novo o quê? É aceitar voltarmos a ser bebê. É aceitarmos tirar toda a nossa consciência, todo o nosso conhecimento, toda a nossa consciência, para nós voltarmos a aprendermos, sermos criança, bebê, aprendermos de novo com Yahshua qual é o caminho para nós entrarmos ao reino do Pai. Estamos juntos, queridos irmãos? Sim, sim. Nascer de novo significa o quê? Aceitarmos, voltarmos a ser criança. Aceitarmos, voltarmos a ser o quê? A sermos pegados com as mãos, a sermos guiados, a sermos dirigidos, a sermos ensinados os passos nos quais devemos passar. Tirar aquela nossa consciência que nós tínhamos. Tirar aquela, vamos dizer, aquela nossa sabedoria que nós achávamos que tínhamos. Começarmos a aprender de novo do zero. As águas, elas significam o quê? As águas, elas servem para o quê? Para limpar, embranquear. Toda a roupa suja, ela deve ser mergulhada nas águas, deve ser lavada para aquela roupa, ok, tornar-se a ficar limpa. Então, as águas, elas simbolizam o quê? Não é simplesmente você foi mergulhado no céu, não. Está a dizer que você tem que lavar todo tipo do pecado que estava a te embaraçar. Todo tipo do pecado que estava aqui, te embaraçar, que estava em tua volta. A água serve para purificar. Isso está a dizer, se você ainda continua no pecado, continua no mundo obscuro, você ainda não está limpo. E a palavra diz, sem as águas você não pode entrar no reino do Pai. Está a dizer o quê? Está a dizer, se você continuar ainda sujo, você não pode alcançar o reino do Pai. O reino do Pai, ele alcança-se com aqueles que estão limpos. É por isso que está lá, a Yahshua ensinando. Aquele que não aceitar nascer de novo. Quem aceita nascer de novo é aquele que se assemelha como uma criança. Porque somente aquele que se assemelha como uma criança é esse que está sujeito a nascer de novo. É esse que está sujeito a quê? A descartar todo aquele conhecimento. A tirar todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, tirar de fora, começar a aprender de novo. Porque em algumas das vezes nós que já estamos assim dessa idade, podemos complicar muita coisa. Podemos complicar muitas coisas. É por isso que a palavra do Pai diz que devemos voltar a sermos o quê? Sermos de criança. Porque criança, meus irmãos, ele é o quê? Ele é dependente do Pai. Ele é dependente do Pai, de uma e de outra forma, ele não tem mais aonde ir. Somente ele vai estar o quê? A olhar o Pai. Isso está a dizer o quê? Nós vamos ter que depositar toda a nossa confiança no nosso Pai, no nosso Mestre, Yahshua, o Mashiach, olharmos para Ele, dependermos dEle, sermos dependentes de quem? Dele. Porque uma criança hoje, você pode bater mais ele depois de chorar de quê? De voltar onde está o Pai. Isso está a dizer o que? Está a dizer que quando nós somos repreendidos com a palavra, não é para nós irmos lá de vez, não. É para nós chorar, depois voltarmos a seguir o nosso Mestre. Voltarmos a andar aos pés do quê? Do nosso Mestre. Que criança é esse que já reclamou? Todas as crianças, eles permanecem, dormiram fome, comeram o que ele desde que ficou sácio. Está o quê? Estamos a continuar, queridos irmãos. É por isso que as escrituras sagradas do Pai hoje, ela dizem, aquele que quer nascer de novo tem que limpar-se de toda a vaidade, limpar-se de todo, vamos dizer, de todo o sistema que estava dentro da sua mente, começar base ser embrião, nascer de novo, começar base aprender com o Pai, como que as coisas funcionam. Isso está a dizer o quê? Está a dizer que você tem que aceitar ser humilde. Você tem que aceitar tirar as consciências que você trazia. Você tem que aceitar ser monitorado, ser moldado, para você começar a viver uma vida de criança, uma vida dependente do Mestre, uma vida de olhar a Mestre, uma vida de seguir as pisaduras do Mestre, uma vida de você o quê? Estar dependente dele em qualquer coisa. Vejamos só o que acontece com o apóstolo Kefas. Disse, mestre, nós passamos toda a noite a pescar. Isso chama-se razões, porque ele era um mestre naquela área. Mas Yahshua disse que agora vamos lançar no alto mar. O que é ser criança? Ser criança é aceitar as palavras do mestre. Algumas das vezes na nossa consciência, pode as coisas não bater bem, pode as coisas não ter lógica, pode as coisas não estar alinhadas de acordo com o nosso pensamento, pode as coisas não pensar, mas já que o Mestre disse, nós vamos o quê? Vamos ser humildes e seguirmos ao Mestre.
Estamos juntos, queridos irmãos. Somente uma criança é que pode aceitar fazer isso. Somente uma criança é que pode o quê? Aceitar fazer isso. Veja só, irmão, estamos perante uma pessoa que sabe muito bem a respeito de pesca. Mas Yahushua, ele disse assim, vamos ao alto mar. Uma pessoa que não conhece sobre pesca, uma pessoa que não sabe sobre pesca. Mas o Pedro disse assim, não vou resistir. Já que é a tua palavra, então eu vou o quê? Vou aceitar fazer de acordo com a tua palavra. Ser criança, meus queridos, é exatamente isso aí. Tirar as tuas gerações. Tirar a coisa que você há de fazer, né? Sentar, analisar, você vê que nada, essas coisas não faz, não tem lógica, não tem sentido. Mas já que eu sou criança, tenho o quê? Tenho que obedecer. Porque o meu mestre, Yahushua Mashiach, ele é o nosso mestre. É por isso que a palavra do Pai diz, toda aquela pessoa que não aceitar ser humilde, toda aquela pessoa que não aceitar se comportar como uma criança, toda aquela pessoa que não vai aceitar ser pegado à mão, ser guiado, ser conduzido, de modo nenhum vai ver o reino do Pai. Toda a nossa luta que nós estamos a ter neste mundo é para nós termos o reino vindouro. É para nós estarmos neste reino vindouro. Quem é a porta principal desse reino vindouro? É Yahushua Mashiach. Aquele que é a cabeça. O que significa cabeça? É aquele que tem orientação. É aquele que tem palavra. É aquele que tem revelação. É aquele na qual nós devemos seguir as suas pisaduras. Aonde que ele for a ir, nós vamos. Aonde que ele dizer que faça tudo aquilo que ele desejar que nós pudéssemos fazer, também devemos fazer. Então é isso que a palavra ela nos ensina hoje, trazendo o entendimento de que nós devemos voltar a ser criança. Devemos voltar a sermos criança. Apesar de algumas coisas não ter, vamos dizer, não bater de acordo com a nossa mentalidade. Apesar de algumas coisas não estar encaixar de acordo com o nosso perfil, com o nosso fio do pensamento, mas se é a palavra do mestre, nós devemos seguir o mestre. Se é a orientação do mestre, nós devemos seguir o mestre. Se é a vontade do mestre, nós devemos obedecer ao mestre. Se é que Yahushua nos falou para fazer, então nós devemos estar prontos para executar. Isso é que se diz ser criança, voltarmos a ser embrião, sermos formados de novo, porque ele está o quê? Está a nos destruir a nossa personalidade, está a destruir e matar a carne, para começar a construir o outro homem, que se chama o homem espiritual. Assim como nós ainda estamos de pé, nós estamos crescidos, estamos a ser edificados novamente, voltarmos a ser criança, para sermos edificados um outro ser, mas dentro de nós. Então esse é um processo na qual é precisa a humildade, para nós podermos atingirmos essa perfeita vontade do próprio Pai. É somente dessa forma, queridos irmãos. É somente dessa forma, meus irmãos, que nós vamos poder o quê? Vamos conseguir agradar ao próprio Pai. Quando nós seguirmos as pisaduras do próprio nosso mestre Yahushua Mashiach. Quando nós seguirmos o quê? As pisaduras do nosso mestre Yahushua Mashiach. Assim nós entraremos no reino do Pai. Nós entraremos no reino do Pai. Se aquele mestre que foi, aquele que chamou Yahushua de noite, se não tivesse ouvido aquela palavra, ou se não fizesse aquilo que Yahushua estava falando, até ele ficou dizendo, mas como eu sendo homem grande, já de barba, porventura, tenho que voltar mais no ventre da minha mãe? Não, irmãos, é deixarmos os velhos hábitos, é deixarmos os velhos costumes, é deixarmos aquelas coisas que nos puxava de trás, que nos dizia que nós éramos alguma coisa, para nós sermos vazios, para nós sermos nada, para nós sermos dependentes, para nós andarmos na dependência do próprio, como um bebê. Bebê, ele depende do pai. Bebê, ele depende dos adultos. Bebê, ele depende de todas as formas, de todas as coisas. É por isso que qualquer coisa, uma criança, ele tira lágrimas, chora, porque ele não tem mais outra pessoa, a não sendo aquele pai. É por isso que qualquer coisa, a criança corre para onde estiver o pai. Então nós também, meus queridos irmãos, devemos correr para onde está Yahushua, em qualquer assunto da nossa vida. Devemos correr, olharmos para ele, vivermos a sua própria vontade, caminharmos do jeito como ele quer. É somente dessa forma, queridos irmãos. Aquele que achar que tem conhecimento, aquele que achar que é sábio, aquele que achar que tem entendimento, aquele que não quiser aprender com o mestre, de modo nenhum vai alcançar o reino do Pai. Então nós devemos aprender com o mestre.
o Yahshua Mashiach, o nosso pastor. Nós devemos seguir as suas pisaduras, devemos seguir as suas orientações, devemos seguir as suas palavras, devemos andar do jeito como Ele quer para que nós pudéssemos andar. Em alguma das vezes pode doer, em alguma das vezes pode o quê? Pode doer. Dizer que, mestre, esse caminho mesmo dessa forma dá, mas é isso que o nosso mestre quer. Então nós vamos o quê? Vamos seguir as suas pisaduras, vamos seguir as suas palavras, vamos andar a seguir os seus conselhos, vamos andar do jeito como Ele quer com que nós pudéssemos andar. É por isso a palavra diz, não os impeçam para que Ele venha a nós. O modelo que Ele nos mostra é do jeito como o Pedro fez. Quando foi falado com Yahshua, o que faz? Primeiro mostrou as suas razões. Mas mestre, você sabe, nós passamos toda essa noite a tentarmos pescar tudo isso. Mas mestre disse que não, já que você disse, então vou o quê? Vou me humilhar, vou seguir as tuas palavras. E Yahshua Mashiach, Ele quer exatamente isso. Que nós possamos tirar a nossa consciência, tirarmos a nossa sabedoria, tirarmos aquilo que nós achávamos que sabemos, para que Ele possa o quê? Possa nos formar, possa nos formar novamente, possa nos instruir novamente. Disse que aquela criança que ouve o conselho do pai tem muitos anos de vida. Disse que aquela criança que obedece aos seus parentes, ele tem sucesso na sua jornada. Disse que aquela criança que tem que escutar tudo aquilo que os pais falam, então na sua vida será uma bênção. É identicamente a nós, querido. Quando nós seguirmos ao nosso mestre Yahshua, quando nós seguirmos aos passos do próprio Yahshua, então nós vamos o quê? Vamos conseguir agradar ao próprio Pai. Porque as escrituras sagradas do Pai dizem que eu teve que falar que este é meu filho amado. E Yahshua venceu a morte. Yahshua venceu todo tipo de embaraço que está à nossa volta. Assim também como nós, se seguirmos a Yahshua do jeito como Ele quer, nós vamos ser vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ser vitoriosos em todos os problemas, que se levantam na vida. Nós vamos ser também vitoriosos em qualquer questões que são colocadas no mundo. Nós também vamos ser vitoriosos em qualquer área da vida. O segredo de nós podermos vencer está o quê? Está em Yahshua Mashiach. E se Yahshua venceu, e se nós formos a seguir Yahshua, também nós venceremos. Porque os demônios que enfrentaram Yahshua são os mesmos demônios que estão nos enfrentando agora. Os espíritos imundos que enfrentaram Yahshua são os mesmos espíritos que estão enfrentando agora. Os problemas que Yahshua resolveu são os mesmos problemas que estão nos apoquentando agora. Todas as coisas que aconteceram naquele momento são as mesmas coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, se nós já temos o vencedor, se seguirmos os passos do vencedor, então nós também o quê? Teremos vitória sobre todas as coisas, queridos irmãos. É essa a palavra do dia de hoje. Vamos voltar a sermos como crianças. Vamos voltar a sermos como crianças. Somente aquele que volta a ser criança é que aceita ser lavado, é que aceita ser embranquecido, é que aceita ser repreendido, é que aceita ser dito que este caminho não é um bom caminho e volta, é que aceita ser aconselhado, é que aceita ser dito que, olha, irmão, não pode mais pegar nisso, não pode mais pisar nisso, não pode mais seguir este caminho. Somente aquele que tem uma consciência de criança é que aceita voltar aonde? Voltar atrás. Irmão, uma pessoa que diz que eu tenho conhecimento ou sei das coisas, se você lhe repreender, a dizer o quê? A dizer que, já que vocês são o quê? Ele acaba deixando, ele acaba voltando, ele acaba recuando. Mas aquele que sabe dizer que eu dependo do mestre, dependo do pai, então quando ele é repreendido, o que ele faz? Ele vai permanecer. Kefas foi repreendido, foi dito que você tem demônio. Yahshua disse, sai em ti demônio, sai em ti Satanás. Imaginemos se hoje um irmão levanta repreendendo o irmão. O que vai acontecer aqui? Vamos nos barbatar. Tia, aquele irmão me falou que tem demônio. Aquele irmão, mas a palavra, as pessoas que aceitavam ser criança eram dito. Pedro que estamos a falar tinha barba. Era vamos dizer, na altura, era mais que Yahshua, na idade. Mas Yahshua repreendeu-se, sai em ti Satã. Mas o Pedro o quê? O Pedro ele continua o quê? Continua a seguir. Então é exatamente isso, os queridos irmãos. No nosso meio, quando eu estou a pecar, quando eu estou a fazer mal, tenho que aceitar ser repreendido. Tenho que aceitar mudar. Porque esta é a simbologia de ser criança. Se você ser criança, você vai aceitar ser mudar, vai aceitar ser aconselhado, vai aceitar o quê? Ser purificado na sua própria vida. Então é exatamente isso, amados irmãos. Se nós não chegarmos até lá, de modo nenhum entraremos no reino do Pai. Porque as pessoas vão ter medo. Aquele irmão, se eu lhe falar, vai ficar zangado.
Aquele irmão, se eu lhe repreender, não vai falar mais comigo. Aquele irmão, se eu lhe falar que isso é mau, já não vai já não vai mais andar comigo. Então o que as pessoas vão fazer? Vão te olhar e você vai começar a andar com aquelas lama, sujidade. E no reino do Pai não vai entrar porco. No reino do Pai não vai entrar as coisas imundas. No reino do Pai não vai entrar as coisas sujas. As coisas que estão contaminadas com essa terra. Somente aquelas pessoas que são purificadas, limpadas, embranquecidas. Nós fomos chamados para sermos o quê? Purificado, limpado, embranquecido. É por isso está ali a água, que é Yahshua Mashiach. Está ali o sangue, que é do Yahshua Mashiach. Para nos limpar, nos purificar de todos os defeitos que nós temos. Os defeitos são a encoleração do mundo da treva. Sermos limpos do sistema. Sermos limpos da Babilônia. Sermos limpos de todas as coisas que nos rodeiam ruim. Para nós sermos o quê? Perfeito. Para podermos alcançar o reino do Pai. Esta é a palavra do dia de hoje, meus queridos irmãos. Vamos voltar a sermos como quem? Crianças.